Vídeo aqui do canal Gap Filosófico, e hoje vamos trazer aqui algumas questões da interpretação de Lussurdo acerca de Nietzsche. É importante, né, fazer essa inserção. Lussurdo vem de uma tradição, né, italiana, né, da interpretação sobre Nietzsche, que é um tipo de interpretação muito específica, né? É um tipo de interpretação muito mais dura em determinados aspectos, por muitas vezes interpretada como totalizante, mas é muito rica ao mesmo tempo acerca das referências e do debruçar-se sobre a obra do próprio Nietzsche, e pode nos fornecer ferramentas para pensar outras facetas do Nietzsche, pelo menos assim vejo eu. Aqui eu vou fazer algumas contextualizações desse primeiro trecho do livro Nietzsche e a Crítica à Modernidade. É muito claro, né, que o Lussurdo, de certa forma, ele utiliza o Nietzsche como objeto de estudo, em muitos aspectos, como um tipo de ferramenta reversa, no qual ele se apropria, né, e, de certa forma, faz determinadas constatações para poder defender seu projeto, digamos assim, de um movimento dialético hegeliano e marxista. Né? Mas, ao mesmo tempo, é visível, apesar das críticas que ele faz ao Nietzsche, que ele se vale, né, digamos assim, a nível pedagógico, dos objetos de críticas do movimento do pensamento nietzschiano, apesar das exposições que ele busca fazer. Lussurdo, parafraseando Nietzsche em vários aspectos, no primeiro trecho desse livro, né, no primeiro trecho desse contexto aqui, que é a Revolução Francesa, a socrático-platônica e a judaico-cristã, que vão remontar alguns aspectos no qual nós viemos tratando aqui no nosso grupo de estudos dirigidos sobre a genealogia da moral. Se você quiser participar, as informações seguem aí na descrição. Pode deixar aí o seu contato, falar conosco aí na caixa de mensagem. O valor está democrático, né? Entretanto, pode também entrar nos nossos grupos do Telegram, né? Enfim, venhamos tratando que a questão de como Nietzsche faz determinados diagnósticos acerca de uma fisiopsicologia representada pelo tipo, digamos, fisiopsicológico de Roma e de Judéia, e como essa relação de Nietzsche com um determinado diagnóstico que Nietzsche faz de determinados momentos ou rupturas históricas, e aí já vem uma determinada questão acerca da relação de Nietzsche com a história, que é multifacetada, né, que o método genealógico tem algo a se relacionar com a própria história, mas não faz da história enquanto um objeto, digamos assim, instrumental, que detém a verdade, mas que observa os discursos e rupturas que existem por trás da história, mas em algum sentido se vale dela como um determinado parâmetro de exame, né? Vai examinar justamente essas posturas e parte de um determinado pressuposto, que é a relação, por muitas vezes dúbia, que Nietzsche tem com os judeus, né, ora fazendo determinados elogios e ora afirmando que tornaram-se um tipo de povo guiado por uma determinada casta sacerdotal. E o Lussurdo vai tocar nessa questão aqui, nesse livro, que eu acho importante para entender determinadas questões, né, independentemente do tipo de interpretação e de projeto que ele tenta erigir a partir dessas questões, né, e aqui a gente vai fazer o de sempre, fazer aquelas contextualizadas e fazer as abordagens, né? Lussurdo, parafraseando Nietzsche em vários momentos, nesse primeiro momento do livro, ele diz assim: mas quando começou propriamente a parábola catastrófica da modernidade, empenham-se com particular afã na investigação das origens mais remotas da revolta servil às obras Crepúsculo dos Ídolos e Anticristo, redigido também às vésperas do surgimento da sua loucura, mas publicado apenas em 1895. Em primeiro lugar, é necessário acusar o cristianismo no conceito da igualdade das almas entre Deus. Vê-se o protótipo de todas as teorias da paridade de direitos, aquelas que depois são expressas politicamente na Revolução Francesa e no movimento socialista. 104 fragmentos póstumos, né? Se por um lado o cristianismo representa o momento em que vem a cabo a subversão de uma antiguidade clássica interiormente doente, por outro lado configura-se como uma revolta civil já no interior do mundo judaico. Abre aspas para Nietzsche: uma revolta contra a igreja hebraica, contra a hierarquia da sociedade, não contra a sua corrupção, mas contra a casta, o privilégio, a ordenação, a fórmula, foi a incredulidade nos homens superiores.
Em tal perspectiva, Jesus aparece como mais uma vez, abre aspas para Nietzsche, santo anárquico que conclamou o baixo povo, os réprobos e os pecadores, o xandala do judaísmo, a emergirem em revolta ao ordem dominante e com uma linguagem que, se os evangelhos merecem crédito, hoje o conduziria à Sibéria. Retornando ao texto, ele era um delinquente político, ao menos tanto quanto era possível o ser em uma sociedade tão absurdamente apolítica. Mas o judaísmo contra o qual Cristo e sobretudo Paulo se rebelam é ele mesmo o resultado de uma degeneração e contaminação cervis. Bem, outra coisa é o judaísmo pré-exílico, e aqui o próprio Lussurdo vai exemplificar como Nietzsche identifica que há uma transposição de um tipo específico, né, de um tipo de judaísmo pré-exílico que se coadunava em alguns aspectos com um modo muito mais pujante de ver a vida, né? E posteriormente vai haver essa transição. É um dos momentos que Nietzsche identifica que no próprio movimento judaico vai haver algo, né, diante desses termos metafóricos que o Nietzsche utiliza lá na Genealogia da Moral, algo de Roma no sentido mais pujante da vida, né, não degenerativo, e algo de Judéia, como essa Judéia adoecida que de certa forma vai se reverberar nesse judaísmo pós-exílico. E aí, abre aspas para Nietzsche. Originalmente, sobretudo na época do poder régio, também Israel se encontrava no relacionamento justo e natural com todas as coisas. Seu Yahvé era a expressão da consciência de sua própria potência, da alegria de viver, da esperança, resposta em si. Esperava-se dele a vitória, a salvação. Com ele se confiava na natureza, que daria aquilo que o povo precisa, sobretudo a chuva. Yahvé era o Deus de Israel e, por consequência, Deus da justiça. É esta a lógica de todo povo que tem a potência que dela se orgulha. Retornando ao texto do Lussurdo, o momento da virada é representado pela derrota e pelo exílio. Nessas circunstâncias se desenvolve uma outra revolução furiosa, da qual são protagonistas os agitadores sacerdotais, que pela primeira vez sustentam a ideia de uma ordenação ética do mundo e submetem a uma radical transformação ao próprio conceito de Yahvé. E aqui aparece, de certa forma, um dos aspectos da própria crítica de Nietzsche, né, que é a antiteleologia, né, enfim, que de certa forma ele vai identificar também Spinoza, vai se valer em alguns aspectos, né, em outros aspectos ele vai, entre aspas, mal interpretar Spinoza, né, como alguns comentadores o acham, e vai se afastar dele, né. Também, não que ele tenha herdado necessariamente de Spinoza, mas ele encontra em Spinoza um parâmetro de coordenação com as suas perspectivas críticas, né? E submetem a uma radical transformação ao próprio conceito de Yahvé. Estes agora interpretam toda boa sorte como prêmio, toda calamidade como castigo por uma desobediência a Deus, pelo pecado. Neste ponto, a moral passa por um processo de autonomização, desnaturalização e superafetação. Ela, abre aspas para Nietzsche, não é mais a expressão das condições de vida e de desenvolvimento de um povo, não é mais seu profundo instinto vital, mas tornou-se abstrata, tornou-se o oposto da vida. E aí é muito interessante esse movimento, né, que o Domênico Lussurdo faz dessa pesquisa, independentemente das pretensões dele, porque ele demonstra como, diante do próprio aspecto judaico, um dos aspectos que Nietzsche demonstra é essa transição da essencialização da moral através de um movimento que antecedia, né, a questão exílica, o momento pré-exílico, que tinha uma determinada constituição de não essencialização dessa moral, né, de uma relação com a natureza, de como entende Nietzsche, né, no sentido dos aspectos transitórios no que concerne à própria natureza, né, essa potência que perfaz a própria natureza, essa natureza de conflitos, né, e de mudanças, não essencializada. E, posteriormente, após o momento pós-exílico, há uma modificação dessa perspectiva no âmbito judaico, né, que necessariamente vai assumir um modo degenerativo, essencializador perante a moral, perante a vida. Muito interessante para poder pensar Nietzsche a partir dessa perspectiva na genealogia da moral e a relação de Nietzsche com os judeus a partir do Domênico Lussurdo, né, apesar de determinadas totalizações que o Lussurdo faz, inclusive lá naquele livro Nietzsche, o aristocrata rebelde, né, mas assim, a pesquisa de Lussurdo é bem embasada, entretanto, por suas pretensões filosóficas políticas, de um modo geral, né? E aí não dá para você levar na literalidade, apesar de que os comentadores italianos eles oferecem uma riqueza, digamos assim, na dureza daquilo que eles falam, por mais que seja às vezes, digamos assim, imbuídos por suas
suas paixões políticas, digamos assim, né? Mas sempre muito ricos nas suas abordagens. Então, negação da vida, retornando ao texto, reconhece assim, os fracassados da vida que com seu zelo moral lançam um tipo de mal olhado e maldição contra os bem-sucedidos, contra aqueles que vivem com alegria uma condição já objeto de reprovação moral, anticristo. É como os agitadores sacerdotais, ou seja, os profetas hebreus, depois com aqueles agitadores cristãos, que são os padres da igreja, genealogia da moral, terceira dissertação, Aforismo 22. E começa o ciclo de revolta servil e de atentado à vida, ao qual abarca mais de 2 milênios de história. Em terras gregas, tal desvalorização do aquém como referência a uma transcendência imaginária, ou melhor, ao mundo das ideias e como o primeiro aparecimento de uma visão moral do mundo, encontra sua expressão em Sócrates e em Platão. No fundo, o platonismo não é nada além de uma forma de cristianismo para o povo. Há uma relação entre as duas tradições subversivas, a judaico-cristã e a que se desenvolve em terras gregas. Quando Sócrates e Platão tomaram partido da virtude da justiça, foram hebreus ou não sei o que mais, fragmentos póstumos de Nietzsche. A dialética e sua ironia, esta forma de vingança plebeia, nós a vemos agindo na decadência grega e também entre os hebreus. 108, Crepúsculo dos Ídolos. Pode-se até formular uma hipótese. Platão talvez tenha frequentado a escola judaica. 109, fragmentos póstumos. É fato que a antiguidade clássica, e aí é muito interessante que a gente está se referindo a esse momento judaico, a essa transição do movimento judaico, né? É fato que a antiguidade clássica, a Roma sobre a qual a religião judaico-cristã consegue triunfar, já é uma Roma judaizada, ou seja, o próprio parâmetro de Roma nesse sentido, segundo Nietzsche, já sofre também determinadas críticas do seu modo de existir, diante do seu modo de existir. Estamos, portanto, diante de um gigantesco ciclo histórico, depois de ter conseguido uma vitória decisiva, primeiro com a Reforma e depois com a Revolução Francesa, Judeia, 110, Genealogia da Moral, primeira dissertação, Aforismo 6. Continua a ser inspiradora em algum modo do próprio movimento socialista que, com seus sonhos de palingênese social, não faz nada além de continuar a agitar a indigna frase hebraica do céu sobre a terra. A gente estava até comentando isso sobre um dia desse. Como a esquerda, de um modo geral, ela tende a, de certa forma, se tornar moralizada. Isso, olha, você pode até discordar aqui de Nietzsche, de como ele aborda isso, e há alguns parâmetros em Nietzsche que são necessariamente precisam ser rechaçados, por exemplo, a sua justificação da manutenção enquanto diagnóstico, as consequências do que, digamos assim, um movimento anti-abolicionista poderia ocasionar. Isso é fato, está presente em Nietzsche. Não se trata aqui de passar um pano para Nietzsche, como por muitas vezes o Lossurdo, como pesquisador dessa tradição italiana de pesquisa em Nietzsche, termina por enquadrar esses que são chamados de pós-modernos, que interpretam Nietzsche só pela, digamos assim, pela metáfora, né? E não é necessariamente isso que esses pensadores fazem, mas costuma-se fazer isso, e há pessoas que fazem isso, no sentido de, por exemplo, teve um vídeo aí que eu vou até fazer um react posteriormente, Paulo Giraldelli, falando sobre a questão da mulher, né? E ele criticando um texto que foi feito, acho que foi no Estadão, se eu não me engano, por uma professora, uma pesquisadora, creio eu, não me recordo o nome dela agora, que, de certa forma, ele acusando-a de fazer, digamos assim, utilizar Nietzsche dentro dos aspectos, tentando salvar Nietzsche acerca do que Nietzsche falou sobre a mulher. E ele, Paulo Giraldelli, falando sobre como, de certa maneira, por muitas vezes, alguns pesquisadores tentam salvar Nietzsche daquilo que ele nunca pediu para ser salvo, através daquilo que ele nunca disse, que Nietzsche nunca se referiu à figura da mulher enquanto a mulher concreta. Isso é um erro. Isso é um erro, porque recai justamente no contexto de que, digamos, você vai metaforizar tudo aquilo que Nietzsche fala, e também não é assim que funciona, né? É necessário observar os movimentos, por muitas vezes duos, que existem nos escritos de Nietzsche, né, acerca dos momentos no qual ele está se referindo concretamente à figura da mulher concreta, não que essa figura da mulher concreta seja uma figura essencializada, mas como a mulher se apresentava ali naquele determinado contexto, a partir desses próprios parâmetros da filosofia de Nietzsche, que identificam um determinado tipo de comportamento que se pretende essencializado. E por muitas vezes há uma misoginia ali em Nietzsche. Entretanto, há outros trechos, como por exemplo, quando Nietzsche fala que a mulher é o segundo erro de Deus, esse trecho não é literal.
Esse trecho é metafórico, falando de um tipo de composição moral que se reverbera a partir de uma hierarquização dessa essencialização moral, né? Como a figura de Deus é representada a partir dessa perspectiva moral essencializada, né? E o homem é o primeiro erro de Deus e a mulher é o segundo erro de Deus a partir dessa consequência, né? Dessa essencialização moral através dessa figura do significante que é Deus, que se reverbera no homem e na mulher. E ele não está falando exatamente do modo pelo qual a mulher se constitui no aspecto social. O mundo, por muitas vezes, não está fazendo isso, entretanto, apesar de fazê-lo, né, se referir à figura da mulher enquanto constituída a partir dessa fisiologia ou essa fisiopsicologia, né, por muitas vezes há uma determinada misoginia a partir da perspectiva de análise cultural ali presente. Isso também é um erro. E o Ghirardelli critica essas pessoas que querem salvar Nietzsche, ele termina por fazer o mesmo, assumir tudo como metáfora, o que também não é assim. Entende? E aí o Lossurdo, em certo sentido, ele tem razão, né, quando por muitas vezes não ao que ele se refere, né, aos pensadores que ele se refere, como por exemplo, podem associar Foucault ou outros pensadores nesse sentido a fazer uma interpretação apenas pela metáfora em Nietzsche, né, que não fazem isso, né, mas há quem faça esse tipo não, isso aqui é uma metáfora, mas aí você não sabe interpretar qual é o contexto que é metáfora, qual é o contexto que tem uma interpretação, camadas de interpretações ali, o que é demasiadamente complicado. Você faz uma crítica no qual você mesmo recai em outros aspectos sem nem perceber. Vai ter react aqui sobre esse vídeo, eu vou fazer algumas questões sobre esse próprio artigo, né, que foi publicado. Ainda não li, mas vou ler. Né. E aí segue-se. Continua a ser inspiradora a Revolução Francesa e a Revolução Judeia, é isso? Continua a ser inspiradora em algum modo do próprio movimento socialista que, com seus olhos de paligênesis, já lê esse trecho, da evidenciação da linha de continuidade que caracteriza o milenário ciclo de revoltas servis resulta uma carga desmistificadora de dupla direção. De um lado, dissipa a aura de inocência política e de sacralidade que circunda e funde a religião hebraica e cristã. E de outro, negado o caráter laico e científico que o movimento revolucionário e socialista ama se atribuir, movimento em que agora aparece como teologia superficialmente secularizada. Judaísmo e cristianismo se caracterizam por seu antropocentrismo pequeno e vão, que em relação à antiguidade clássica e a outras culturas extra-europeias representam uma terrível regressão. Abre aspas. Como se pode fazer tanto alarde das próprias pequenas imperfeições como fazem esses impiedosos homúnculos, etc, etc. Ninguém se incomoda com eles, muito menos Deus. 112, Genealogia da Moral, terceira dissertação, Aforismo 22. Em vez disso, no âmbito do Velho e sobretudo no Novo Testamento, cada pequeno miserável pretende ser objeto de atenção e de toda a ordem universal e de seu Criador. Esta gente esmiuça suas coisas mais pessoais, sua estupidez, suas tristezas, suas míseras preocupações, como se o próprio ser das coisas tivesse a obrigação de se preocupar com elas. O antropocentrismo continua a ser bem presente na Revolução Francesa, que com sua teoria dos direitos do homem não apenas coloca no centro do universo, o mundo humano, mas também no âmbito deste último atribui centralidade e dignidade de fim em si mesmo também aos seres mais medíocres e miseráveis. É apenas um nome diverso para o velho bom Deus, cada presumível aranha de propósito e moralidade por trás da grande DLT de causalidade. Genealogia da Moral, Aforismo 9. De certa forma, Nietzsche está coberto de razão aqui, viu? Em determinados aspectos. O aspecto revolucionário, eu até estava comentando isso ontem, né? Principalmente aqui no Brasil, principalmente, né? Ele tem um aspecto muito essencializado, muito pretensiosamente cristão, por mais que se coloque como um movimento ateu, tem muito de cristianismo presente ali, sabe? A partir da essencialização de uma determinada moral específica que vai se pautar por uma ordem não belicosidade, né? Um parâmetro quase que sacro que se estabelece por determinadas questões que se torna muito complicado e que causa uma certa inação que predomina no quadro político aqui brasileiro, tá? Então, na obra vemos a mesma concepção de tempo que parece ter conseguido ou estar por conseguir seu fim, sua plenitude. O juízo final é a revolução, como espera até o operário socialista, apenas pensado um pouco mais distante. 114. Crepúsculo dos ídolos. E aqui vamos ver alguns comentários do Lossurdo, né, sobre esse bate-bola que ele mesmo fez aqui com os textos do Nietzsche, né? E aí, vamos lá e vamos fazer alguns contextos aqui, alguns comentários aos comentários do Lossurdo. Esta impiedosa releitura da tradição revolucionária termina por assumir tons inatuais exatamente em virtude de seu radicalismo e de seu âmbito de aplicação. A tarefa, ou melhor, a missão de salvar a cultura da Europa, os nacionais liberais alemães a confiam à Alemanha, ao país da reforma, a quem atribuem
o mérito de ter estabelecido intimidade e vitalidade. É um cristianismo que arrisca se tornar na Roma dos papas renascentistas e pagãos. É exatamente isto, aos olhos do filósofo, o crime capital do Lutero, o qual, ao infundir nova vida a uma religião intrinsecamente subversiva, constitui o ponto de partida da primeira grande onda de revolução plebeia e servil que toma o Ocidente. Sem Lutero, é impensável a Guerra dos Camponeses ou o levante dos servos da gleba, e também impensável a Revolução Puritana na Inglaterra. Bem mais robusto que nos ideólogos nacionais liberais é o senso histórico em Nietzsche, o qual fala da reforma como movimento plebeu alemão-inglês, 115, Genealogia da Moral, primeira dissertação, aforismo 16, que se refere a Cromwell e aos niveladores, 116, para além do bem e mal, 46 e 44. Da Inglaterra, então, partem aqueles dissidentes religiosos que têm por um papel não irrelevante a Revolução Americana. Por meio de múltiplas mediações, um único ciclo conduz desde Lutero até as desordens na França. É uma tese que já podemos ler em Hegel e na segunda metade de 1800 em Engels, o fato de que esta agora se representa como um juízo de valores invertido. Não diminui seu antagonismo em relação à ideologia dominante. Isso aqui é problemático, demasiadamente problemático, porque, primeiro, há determinados filósofos da ala comunista, como, por exemplo, Alain Badiou, que adoram salvar uma figura cristã, sabe? Aqui, de certa forma, não tenho certeza se o Domênico Lúcido faz isso em relação à figura de Lutero, mas parece que ele faz um certo elogio a uma determinada insurreição que provém desse movimento, que já é uma questão problemática. O Badiou quer salvar a figura de Paulo, e já é outra questão, né? Entretanto, o que eu venho colocar aqui, ele se baseia em Hegel, né? E Hegel, como sabemos, né, é um pensador caro a Marx, e essa relação de Marx com Hegel, a partir de determinados exames conceituais, pode se apresentar como problemática, apesar de que eu não vou dizer aqui que Marx era alguém que se apresentaria como um fixador conceitual, porque na verdade o que Marx pretende é justamente criticar em vários aspectos, de modo geral, essas questões, digamos assim, supostamente conceitualizáveis de uma maneira que Hegel pretendia fazer, dessa abstração de um movimento do real a partir dessa ideia que vai reverberar numa concepção de absoluto, apesar de que Hegel também tenta fazer essa apreensão de uma maneira, digamos assim, rigorosa. Entretanto, Marx vai encontrar problemas nisso e vai tentar dialogar com essa questão. Entretanto, já mencionei algumas vezes aqui no canal, que existe um conjunto de significantes que se reverberam pela ideia do Estado arcaico, que é só um dos fatores que se reverberam na própria concepção filosófica de Hegel, que vão reverberar na questão da noção de totalidade, né, que inevitavelmente, né, vai, de certa maneira, erigir um diálogo da querela dos universais que já estava presente lá no período medieval, né? Quando você pressupõe essa ideia de totalidade, você está pressupondo um movimento dialético específico que, de certa forma, vai representar, que vai abarcar a totalidade a partir das suas características particulares, né? Não é que o particular está excluso do movimento dialético, mas que, de certa forma, dentro do próprio movimento dialético, dessa pretensão de universalidade, vai estar contida a diferença. E dentro dessa contenção da diferença já existe uma apreensão, digamos assim, de um âmbito crítico daquilo que influências de escolas, né, como por exemplo a esquizoanálise, que é proveniente de Nietzsche e Spinoza, vai entender como relação com o significante, relação por apreensão ao significante que está presente no movimento dialético, segundo pensadores dessa escola, e aí já se torna problemático essa crítica, principalmente dessa tentativa de resgate dessas insurreições de movimentos plebeus, no qual Nietzsche criticava por conta do seu modo existencial capturado, né, por esse conjunto de significantes em relação ao antagonismo que aparece lá em Genealogia da Moral, que não é criador de valores, mas apenas reativo, e o Domênico Lossurdo coloca aqui, né, veja só como ele coloca isso na boca de Engels, e eu não sei se isso se aplica, né, veja só, Hegel na segunda metade de 800 e Engels, de fato que esta agora se representa como um juízo de valores invertido, não diminui seu antagonismo, não se trata de antagonismo, não se trataria de antagonismo, mas se colocar para além dos antagonismos, em relação à ideologia dominante. Se antagonizar a ideologia dominante, né, não é criar valores, é ser reativo, é ser um degenerescente. Ponto. Né? É interessante notar que tal ciclo se prolonga na primeira fila da agitação abolicionista, está aquela que, para além do mal, que além
que, além do bem e do mal, define como uma raça de ex-puritanos. 117. Aí ele coloca a questão do anti-abolicionismo em Nietzsche, né, como uma ás na manga, né, para poder justificar o movimento reativo, revolucionário que está presente em Nietzsche, esse anti-abolicionismo. Entretanto, não justifica isso que ele está colocando aqui. Né. Por sua vez, a Revolução Francesa, né, deixou marcas profundas no idealismo alemão. Nietzsche chama repetidamente a atenção ao entusiasmo manifestado por Kant sobre tal acontecimento. Mas além desta ou daquela posição política, há de se fazer uma consideração de caráter geral. A tese da filosofia clássica alemã, como pedante histórico da Revolução Francesa, esta tese enunciada por Hegel e bem presente em Marx e Engels, representa-se de alguma forma também no grande pensador, ele chama Nietzsche de reacionário, né? Mesmo que com um juízo de valores novamente diversos e contrapostos. Nietzsche denuncia as duas faces nefastas, a revolução e a filosofia kantiana, a prática da razão revolucionária e a revolução da razão prática. A subversão é comum a qualquer moral e a revolução. 118, fragmentos postos. Em um plano teórico mais geral, se a moral trata como inimigos aqueles que detêm o poder, os violentos dos senhores, em geral, e os dominadores da sua vontade e potência, enquanto encoraja o homem comum, 119, fragmentos póstumos, então está claro que a denúncia do caráter subversivo e plebeu da moral não pode golpear de forma privilegiada Kant e a Alemanha neste sentido. Os alemães são Knell, 120, et homo 2, caso Wagner, aforismo 4. Tal Knell se faz sentir também na agitação antissemita, que na Alemanha aqui é muito importante, porque o próprio Lussurdo, né, a partir dessa, digamos, desse contexto que ele vai colocar, digamos assim, de uma certa problemática na abordagem do Nietzsche, ele vai abordar uma questão de por que Nietzsche não era antissemita, né, porque Nietzsche foi, mais uma vez, mal apropriado pelos nazistas, né, por determinados recortes que lhes interessavam, e é mais um fator, mais um elemento. Eu ia até fazer uma contextualização aqui mais profunda sobre essa questão a partir de artigo do grupo de estudos Nietzsche, só que o vídeo vai ficar muito longo, isso vai ficar para depois, eu vou me encerrar aqui na questão do Lussurdo mesmo, né? Mas enfim, e aí ele segue, né? Vai sentir também na agitação antissemita que na Alemanha é particularmente virulenta. Em nome do cristianismo, a ideologia dominante coloca sob acusação não apenas socialistas, comunistas e anarquistas, mas os próprios judeus denunciados como subversivos, pelo menos no plano religioso e cultural. E mesmo sendo um crítico implacável do judaísmo em sua totalidade, é que ele está errado, né? Ele não necessariamente Nietzsche era um crítico em sua totalidade do judaísmo, mas daquilo que o judaísmo se tornou a partir de um determinado movimento que tornou-se judaizado no sentido negativo daquilo que Nietzsche aborda. Ele mesmo colocou aqui, fez uma abordagem interessante para essa apropriação e posteriormente, na minha interpretação, ele se contradiz, né? Nietzsche enxerga nele um estágio menos avançado da doença revolucionária em relação ao cristianismo. Isso é fato, está lá na Genealogia da Moral. O antissemitismo resulta absurdo e repulsivo pelo fato de que em suas investidas contra as finanças e as posições de prestígio profissional de poder ocupados pelos judeus não faz nada além de expressar o ressentimento dos fracassados contra a vida, contra os bem-sucedidos, contra a aristocracia, ou que dela resta. Aquele socialismo dos imbecis que, segundo a célebre definição de August Bebel, discípulo e colaborador de Engels, o antissemitismo, é condenado por Nietzsche como uma atitude carregada de desprezo, tanto em relação aos imbecis quanto ao socialismo como tal. Tanto que para o filósofo, há uma ligação orgânica e constitutiva entre a ideologia em questão e a sua base social constituída de gente fracassada em todos os pontos de vista, inclusive intelectual. Aos olhos dos nacionais liberais, Lutero é também protagonista da reação nacional alemã, mas a partir de um ponto de vista tão elevado que o coloca em discussão mais de 2 milênios de história. Toda exaltação e agitação chauvinista não pode não parecer mesquinha, absurda e contraproducente. Essa agitação pressupõe e acelera a massificação do mundo moderno. Também a este propósito revela-se o superior senso histórico do filósofo, que é bem consciente de que a categoria de nação pressupõe o combate ou a desagregação de um antigo regime fundado em uma insuperável contraposição de castas e, portanto, incapaz de expressar qualquer comunidade, inclusive a nacional. A Alemanha empenha-se na resistência antinapoleônica, cheira a subversão para Nietzsche, que ressalta o caráter plebeu e de massa de tal movimento. Sua tentativa de emprestar dos jacobinos o modelo de guerra do povo, direcionado agora contra um herói, a quem o filósofo atribui o mérito de ter restabelecido a ordem na França, contanto a cabeça da hidra revolucionária, apoiando-se em Lutero na resistência antinapoleônica e então guerra franco-prussiana.
Os nacional-liberais alemães se afirmam campeões da luta contra uma latinidade corrompida e corruptura. Mas em relação ao Império Guilhermino, que reivindica sua missão imperial em nome da germanicidade cristã e protestante, como superiores devem parecer aos olhos do autor de O Anticristo, os países em cuja cultura e cujos costumes ainda é possível sentir o eco da grande estação pagã e renascentista. No Nietzsche maduro, eu vou ler esse texto todo porque eu vou fazer um comentário só. E aí eu vou encerrar, acho que nesse trecho aqui. A Alemanha é um símbolo da modernidade mais repulsiva, como uma mudança radical em relação ao nascimento da tragédia. Agora é o caráter categórico e irredutivelmente plebeu, moderno e democrático da tradição cultural e da política alemã, o que estimula sua antítese mais radical. Abre aspas, eu não seria possível sem uma raça de natureza contrária, sem os alemães, estes alemães, exclusivamente no âmbito de tal perspectiva, é que pode ter alguma justificativa os vários momentos subversivos desenvolvidos na Alemanha ou que nela encontram seu lugar. Abre aspas, até o cristianismo se torna necessário, apenas a forma suprema, mais perigosa, mais sedutora, do não à vida desafia sua suprema afirmação. Eu, 121, fragmentos póstumos. Nietzsche é inatual, não apenas em relação ao Império Guilhermino. A nostalgia do ótimo, de um lado, emerge na reivindicação da escravidão, e no outro denuncia a sociedade capitalista em que a divisão do trabalho penetra cada vez mais profundamente no âmbito das mesmas classes dominantes. A esse propósito é esclarecido um fragmento de 1880. A escravidão do presente é uma barbárie. Onde estão aqueles para os quais os escravos trabalham? Não se deve sempre esperar por uma contemporaneidade das duas castas reciprocamente complementares. A incapacidade ao ódio contagiou as mesmas classes dominantes. Fragmento exposto. Enfim, essa questão do anti-abolicionismo Nietzsche eu vou deixar para tratar em outro vídeo. Entretanto, o que eu gostaria de ressaltar aqui de um modo geral é como, de certa maneira, o diagnóstico que Nietzsche faz a essas castas plebeias, castas entre aspas, né? Eu acho que não são nem consideradas castas nesse sentido. As castas são aquelas que são consideradas superiores, mas sim, pode ser chamado de castas, né? É um modo fisiopsicológico adoecido que também, de certa maneira, faz-se presente naqueles que supostamente predominam em um determinado período histórico analisado aqui. Esses que se pretendem ou que se colocam como superiores em um determinado período, que se faz ou que vai se perfazer, ou que vai se tornar o nacionalsocialismo alemão posteriormente, também uma casta de supostos nobres adoecidos. E aqui remonta justamente a questão da vontade de potência, referente à questão que está presente lá na genealogia da moral, da ideia da besta loura, que a besta loura perde a dimensão do conflito quando ela, de certa forma, constitui o Estado e que quer constituir uma predominância estanque, né, essencializada, como se esse Estado, esse modo nobre de ser, pudesse ser mantido enquanto uma determinada cristalização da realidade, e a partir disso ele se torna degenerescente. Então Nietzsche identifica tanto nesses plebeus, que são plebeus no sentido fisiopsicológico, e aqui não é metáfora, né, porque na verdade não é uma cristalização da moral enquanto essência a partir de determinadas classes sociais ou constituições de raça, e quando Nietzsche utiliza a palavra raça aqui, ele está circunscrito dentro de uma expressão que é cabível em seu tempo, apesar de necessariamente poderia ser interpretada como racista, né? Mas com ressalvas anacronismos. Ele não está falando de uma perspectiva de raça cristalizada, de uma raça que se perfaz a partir de determinadas características, como dizia a fisiologia de seu tempo, mas há um tipo de apresentar-se perante a vida que se torna degenerescente tanto nas castas, dentro do âmbito do escopo fisiopsicológico, que pode fazer elogios à vida, né, ou que pode se tornar degenerescente perante a vida, mesmo que se predomine como nobre em um determinado contexto, a partir de se deixar abarcar por determinadas pretensões, como, por exemplo, essa ideia de nacionalismo, que o Nietzsche critica, né, também, um dos pensadores que critica essa ideia do patriota, né, como diz aquela frase, né, o patriotismo é o último refúgio do canalha. Nietzsche apresenta alguns aspectos desse nacionalismo exacerbado, ou do próprio nacionalismo como algo essencializado, algo como passível de uma moral essencial, né, como um aspecto totalmente repulsivo, né, e que, mais uma vez, vem a remontar a impossibilidade dessas apropriações que foram feitas em nome do social nacionalismo, inclusive sobre a questão dos judeus, e como Nietzsche tem uma relação, apesar de o Lussur ter colocado ali que é uma relação totalizada de antagonismo aos judeus, que de certa forma ele dá uma amenizada posteriormente ali, no sentido de que é uma pré-condição, até menos degenerescente do que vai se tornar o cristianismo. Nietzsche tem uma relação de análise de contexto, de apresentação fisiopsicológica a partir do modo pelo qual
essas castas se relacionavam com a natureza, com a vida em si, não necessariamente a partir de uma essência do judeu, assim como não há uma essência do alemão, não há uma essência de figura, seja lá qual for, mas há um modo de se apresentar perante a vida que é degenerescente ou não e que se relaciona com essas questões que o Nietzsche tenta colocar em voga aqui. Certo? Então foi isso que eu quis trazer, né? Se você acompanha o canal, acho que nosso trabalho aqui é relevante, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição. Seu apoio é muito importante, que mantenha aqui esse canal de pé, tá? E não mais, curta, compartilha, deixe o seu comentário, tá? Deixe suas dúvidas e posteriormente, né, vamos fazendo aqui um vídeo sobre o anti-abolicionismo, dar continuidade, quem sabe, a essa temática, porque esse capítulo ainda segue adentrando em algumas questões, e a partir justamente dessa questão do anti-abolicionismo, presente em Nietzsche, né? E no mais, até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico. Muito obrigado. Até